Quero neste momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos agora aqui no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da nossa escola bíblica. Estamos chegando aí ao final do trimestre de 2020, essa é a lição de número 12, nossa penúltima lição. Título: Quando Deus se revela ao homem. Quero deixar aqui alguns versículos de parâmetro para a aula de hoje, mas antes quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal a se inscrever. Ao receber o link, clique em se inscrever, deixe um comentário, toque o sininho, dê um link, compartilhe também com seus amigos e irmãos em Cristo, peça para eles se inscreverem, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Amém? Jó 38:1. Deus se revela a Jó do meio de um redemoinho. Jó 38:3-4. As inquirições de Deus a Jó. Jó 39:1-2. Deus pergunta a Jó a respeito da natureza dos animais. Jó 40, versículos 6 e 7. Deus ordena a Jó que se cinja como homem. Jó 48:10. O homem pode se vestir de majestade e glória. Jó 41:1-2. Pode alguém discutir com o Todo-Poderoso? São algumas perguntas que Deus faz a Jó nesses versículos que acabamos de citar. Nosso textual está baseado em Jó 40, versículo 6. Então respondeu o Senhor a Jó, desde a tempestade. A verdade prática diz: mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. Nosso texto de base para a aula de hoje é Jó 38, versículo 1-4, 39, versículo 1-5, 6, melhor dizendo, e Jó 40, versículo 15-24, e Jó 41, versículo 1-3, que nos diz assim a palavra de Deus. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responder-me-á. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou consideraste as dores das servas? Cantarás os meses que cumpre, os sabes o tempo de seu porto? Elas encurvam-se para terem seus filhos, e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijecem, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para ela. Quem despediu livre o jumento montês? E quem soltou as prisões ao jumento bravo? Ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas. Contempla agora o belmonte que eu fiz contigo, que come erva como boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro, e os nervos das suas coxas estão entristecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, a sua ossada é como barras de ferro. Poderiam, porventura, caçar à vista de seus olhos, ou com laços que lhe furar o nariz? Poderás pescar com anzol o levitã, ou ligarás a sua língua com a corda? Poderás pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada?
Porventura multiplicará as suas suplicações para contigo, ou brandamente te falará? São perguntas e indagações de Deus ao patriarca Jó. Deus se revela ao homem. É o título da nossa aula de hoje, a nossa penúltima aula do ano de 2020. Já se perguntou quanto Deus é grande? É uma pergunta. Diante dessas perguntas que Deus indaga ao patriarca Jó. É infinito ele, o Senhor, e não cabe em nossa imaginação. E nós, seres pequenos, tão limitados e injustos, como é possível um ser tão santo, justo e infinito relacionar com outros seres tão contrários à sua própria natureza? São mais algumas perguntas que o comentarista deixa a mim e a você na aula de hoje. Na lição de hoje veremos o quanto esse Deus é tão grande e se revela e se relaciona com seres tão pequenos, seres humanos, nós. Em Cristo Jesus, nós temos o privilégio de adentrarmos confiantemente a sua presença. O caminho do trono divino está aberto a todo crente, por meio do Filho de Deus, Jesus Cristo. É um privilégio e um maravilhoso presente desfrutarmos da presença de Deus. E como é privilégio, como é glorioso realmente podermos desfrutarmos da presença do nosso Deus sobre a nossa vida. Introdução da aula de hoje. Nesta lição vamos estudar como Deus se revelou a Jó e dialogou com o patriarca, no capítulo 38 ao 41. Esse episódio marca o ápice do livro de Jó, pois mostra a quebra do silêncio divino. Ao longo deste estudo veremos que as respostas de Deus não são precisas, segundo a objetividade que os humanos esperam. Jó, portanto, é desafiado a comparar sua habilidade e sabedoria com as divinas e a responder quem de fato age com justiça no mundo. Tópico 1. A revelação de um Deus pessoal. O que Deus faz, só Ele é soberano. O Deus que tem voz. O Altíssimo havia falado nos 2 primeiros capítulos, mas essa fala era totalmente desconhecida por Jó e seus amigos ao longo do livro. Assim, até o capítulo 38 de Jó, houve muitas falas sobre Deus. Jó falou, sua mulher, seus amigos falaram. Todavia, Deus mesmo não falou durante todo este período. Ele estava o tempo todo presente, mas sem dizer nada a Jó, até que quebrou o silêncio. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Jó, capítulo 38, versículo 1. A poderosa manifestação de Deus. A cena, sem dúvida, é impactante, parecida com a da pesca maravilhosa de Lucas 5, versículo 1 ao 11, quando Simão Pedro, após seguir a orientação de Jesus, pegou uma grande quantidade de peixes ao recolher as redes que havia lançado. Imediatamente exclamou: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Lucas 5, versículo 8. A majestade divina impactou a Pedro. Não foi diferente com o patriarca Jó. Ele ouviu a voz que tanto ansiava por ouvir. O Altíssimo revelou-se pessoalmente. Jó
estava diante de uma manifestação teofônica de Deus, e este falava-lhe do meio de um redemoinho. Essa forma de manifestação divina é confirmada ao longo das Escrituras, como, por exemplo, com Moisés, Êxodo 19, 16 ao 19, da sarça. Isso mostra Deus não é impessoal. Pelo contrário, ele é um ser que se revela e fala com homens. Jó teve a sua vida transformada depois de ouvi-lo, né? Depois de falar com ele, depois de vê-lo. O próprio Jó declarou em certo momento que havia ouvido falar de Deus, mas agora ele via e falava com Deus. O Deus que está presente. Expositores bíblicos destacam que Deus se revela como Jeová, o Deus do pacto. Entre os capítulos 3 e 37, aparecem várias referências a Deus como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Na teologia tradicional, exposta pelos amigos de Jó, essa era uma forma fria e distante de se referir a Deus. Um Deus que existe, mas que está longe dos homens. Dessa forma, El Shaddai era, no entendimento deles, o nome que identificava Deus como forte e poderoso, mas distante e indiferente ao sofrimento do homem e da mulher, o qual não é verdade, porque Deus não está distante de nós. Ele disse que quando 2 ou 3 se reúnem em seu nome, ele está no meio. Foi o que seu Filho Jesus confirmou aos apóstolos. Essa visão tradicional de Deus acabou por exaltar sua soberania, mas diminuiu sua compaixão e misericórdia, o qual, em hipótese alguma, se diminui, porque Deus, ele é justiça, mas é misericórdia e amor. Inclusive, esta é a grande causa de eu e você não sermos consumidos, porque se não fosse a misericórdia de Deus e o grande amor de Deus, eu e você não existiríamos mais. Nesse contexto, Jó clama por encontrar a Deus, chegar ao seu trono. Jó 23, versículo 3, 8 e 9. Esse era o grande dilema do homem de Uz, pensar que Deus o havia abandonado. O patriarca nada sabia dos bastidores celestiais, onde o diabo apostou na sua falta de integridade. Ele não sabia a razão do silêncio de Deus. Daí toda a sua angústia e desespero, por se sentir sozinho e abandonado. Porque Jó e os amigos de Jó não sabiam que toda a provação de Jó, todo o sofrimento de Jó era uma aposta de Deus para com o diabo, que Jó era fiel, íntegro, não importasse o que viesse a acontecer. Jó seria alguém, dizia Deus ao diabo. Quando o diabo dizia, quando o adversário dizia que Jó era fiel só pelo que o Senhor havia dado, Deus dizia, não, Jó não é fiel pelo que eu dei. E por isso você tem permissão de tocar nos bens de Jó e no seu corpo físico. Só não o mate. Então, Jó e seus amigos não sabiam da aposta que Deus havia feito com o adversário, da fidelidade que ele tinha para com ele. A provação de Jó não foi, em hipótese alguma, pecado como seus amigos o acusavam. A provação de Jó não foi falta de caráter. Ao contrário, Jó foi provado exatamente por ser fiel a Deus. Mas o grande propósito do livro de Jó revela que mesmo quando estamos às escuras, andando somente por fé e não por vista,
Deus está presente e próximo de nós. A prova está aqui nessa lição de número 12, no capítulo 38 a seguir, onde Deus se revela ao patriarca Jó. Tópico 2. A revelação de um Deus sábio. Na mecânica celeste, Deus convida Jó a contemplar o universo e vê-lo como funciona. Jó, capítulo 38, você pode ler para melhor entender esta aula. Há uma mecânica celeste que rege os fenômenos naturais de forma que garanta sua perfeita regência. O Criador desafia Jó a contemplar tudo isso e ver como seu funcionamento funciona harmonicamente, atendendo-se a um propósito superior, o propósito de Deus na criação do mundo. De fato, o salmista disse que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra das suas mãos. Salmo 19, verso 1. Jó se comportara como um grande sábio, mas Deus mostrou-lhe que ele nada sabia. Por isso, o Criador o desafia a contemplar o mar e o sol. Jó 38, versículo 8 ao 15. Deus fala a Jó: onde estava tu, Jó, quando eu criei o mar, quando eu criei o sol? Onde estava tu? É a pergunta de Deus a Jó, que vem ao nosso encontro nesta aula. Pois ele nada sabia da origem dos oceanos, da grandeza da luz solar e menos ainda das dimensões da criação. Porque Deus se manifesta a Jó, que está indagando a causa do seu sofrimento e os seus amigos o acusando de pecado. Aí Deus fala a Jó: onde estava tu quando eu criei o mar? Quando eu coloquei limite às ondas? Porque as ondas vai aonde eu permito. O sol que nasce, que se põe e que volta a nascer. Como que ele funciona? Era isso que Deus estava perguntando a Jó. Por isso Jó não era sábio diante de Deus, como nós, que não temos uma explicação lógica para tal feito, a não sermos admitirmos a grandeza do nosso Deus. Na dinâmica da vida, Deus continua falando a Jó. Se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para mantê-la. Jó 38, versículo 39 ao 41. Jó deveria ser capaz de responder as seguintes questões: como veio existir a criação? Deus pergunta a Jó. Como ela é preservada? Saberia Jó explicar como Deus faz para alimentar os leões e seus filhotes? Como as cabras monteses conseguem dar cria a seus filhotes e protegê-la dos predadores, dos caçadores, dos animais ferozes? Porque as cabras montesas vivem nas montanhas, nas matas, mas elas conseguem proteger os seus filhotes mesmo dos animais mais ferozes. Jó 39, versículo 1 ao 4. E sobre o jumento e o boi selvagem, o avestruz, o cavalo de guerra, o falcão e a águia, sabia Jó responder como Deus os criou e como Deus os protege? Está claro que há uma providência divina que preserva as coisas criadas, pois todos esses animais foram projetados por um design inteligente, com peculiaridade, modo de ser e de viver. E esse design inteligente
é o nosso próprio Deus, que criou todas essas criaturas e as mantém e as preserva. Se Jó não sabia como explicar como eles viviam e se comportavam, o que levava a pensar que poderia discutir com Deus de igual para igual? Era hora, portanto, de reconhecer o seu lugar e de se humilhar diante da majestade divina. São questões do dia a dia da nossa vida. E vemos aí a soberania e a grandeza do nosso Deus, mostrando que nós, seres humanos, somos criatura e que Deus é todo-poderoso, que todo o poder está nas mãos do Senhor. Na necessidade de se reconhecer melhor a Deus. Era preciso que Jó convivesse com seu orgulho e que de fato falou muita verdade sobre Deus, mas ignorou o quanto não sabia acerca do Criador. A revelação de Deus sobre a mecânica celeste e da vida não foi uma censura à integridade e sinceridade do patriarca, porque Jó era sincero, reto, temente e se desviava do mal. Deus não estava colocando em questão a fidelidade de Jó, mas Deus estava colocando diante de Jó que ele era o Criador de todas essas coisas e que todo o poder pertencia a ele. Aos olhos de Deus, ele permanecia um homem justo e íntegro, mas falto de humildade, pois agiu de forma presunçosa a questionar a majestade divina. Era necessário, portanto, que conhecesse melhor a Deus. Cada contorno da criação, cada formação de uma vida, cada ato de preservação da criação é Deus dando-se a conhecer ao ser humano. Reconheçamos o agir do Criador no universo e em nossa vida. Deus é o Senhor. Todo o poder está nas mãos dele. É ele que cria, é ele que mantém, é ele que cuida, é ele que sustenta esse universo, este mundo, a nossa vida e todas as suas belas criações, né? A qual nós vemos que realmente Deus é poderoso. Subsídio bíblico teológico traz-nos algo esclarecedor. A criação do mundo, no versículo 4 ao 11, do capítulo a qual estamos estudando, para humilhação de Jó. Aqui Deus lhe mostra a sua ignorância, até mesmo a respeito da terra e do mar. Embora tão próximos, embora tão grandes, assim Deus mostra a Jó que não era capaz de explicar a sua origem, muito menos do céu acima ou do inferno abaixo, que estão tão distantes, e nem dar várias partes da matéria que são tão minúsculas, e mesmo ainda dos conselhos divinos a respeito da fundação da terra. Se ele tem uma percepção tão poderosa como pensa ter dos conselhos de Deus, que forneça algumas explicações da terra sobre a qual vive e que é dada aos filhos dos homens. Que ele diga onde estava quando este mundo inferior foi criado, e se ele forneceu conselhos para o auxiliar naquela maravilhosa obra. Deus então está dizendo a Jó: pedi eu conselho a você para formar o mundo? É isso que Deus está falando, né? As tuas pretensões são elevadas e podes ter pretensões a isso. Estava presente quando o mundo foi criado? É a indagação
de Deus a Jó. E Jó sabia que não. Não havia ser humano quando o mundo foi criado. Os primeiros seres humanos que nasceram foi Adão e Eva, que Deus trouxe a esta terra. Jó não estava presente na criação do mundo. Deus fez isso aqui unicamente pela sua soberania, pelo seu poder, pela sua grandeza, pela sua majestade. Tópico 3. A revelação de um Deus poderoso e justo. O Bemonte e o Leviatã. Nos capítulos 40 e 41, Deus faz referência a duas grandes criaturas. Ele chama a atenção de Jó para a natureza indomável desses animais, a fim de ilustrar o seu poder divino. Algumas Bíblias traduzem esses termos como hipopótamo e crocodilo, respectivamente, enquanto o Belmonte representava a força bruta de um animal. Por excelência, o Leviatã se parece mais com uma criatura dos poderes sobrenaturais. Ele se representa, por exemplo, dessa forma em Isaías 27. Assim, o Belmonte e o Leviatã representa o ápice da força, tanto natural como do sobrenatural, assim como é inexplicável e maravilhoso o mundo criado por Deus. Mesmo poderosos Belmonte e Leviatã estavam debaixo da mão de Deus. Ou seja, mesmo os animais mais fortes, poderosos, bravos, ferozes da terra, Deus tem o domínio sobre eles. E eles só fazem e agem dentro da permissão de Deus. Deus é o Senhor de todas as coisas e de todas as causas. A justiça e graça. Se Jó não é capaz de lidar nem com o Bemote, nem com o Leviatã, então como poderia tratar desse mundo complexo? Ele agiria com justiça ao tratar dos complexos dilemas humanos? Deus deseja mostrar a Jó o seu erro, ao dizer que o Criador não havia sido justo com ele, nem com o ímpio. Jó, capítulo 6, versículo 29. Jó, capítulo 27, versículo 1 ao 6. 21, 29 e 31. E 24, 1 e 7. Nesse sentido, Jó seria capaz de tratar com o mundo de forma melhor que Deus, como deu indiretamente a entender nas suas argumentações? Jó seria capaz e melhor do que Deus para tratar com o mundo? É o que Deus está perguntando a Jó. É o diálogo de Deus com Jó. Ele não era capaz de domar sequer duas criaturas criadas por Deus. Logo mais, poderia ser igual ou mais justo que o próprio Criador, nem muito menos auto se justificar-se diante dele. Só a graça de Deus poderia justificá-lo. Ele dependeria somente da graça divina. É isso que Deus está dizendo. Mas Deus, ele domina a todas as suas criaturas. Não há nada que possa justificar o ser humano diante de Deus, senão a sua maravilhosa graça. Efésios capítulo 2, versículo 8. Subsídio bíblico teológico. Deus tinha feito a Jó muitas perguntas humilhantes e perturbadoras no capítulo anterior, como vimos. Agora, nesse capítulo, ele exige uma resposta a elas. Jó 40, versículo 1 e 2. Jó se submete em um silêncio e humildade. No versículo 3 e 5. Deus passa então a argumentar contra ele para sua convicção a respeito do
infinita e distância e proporção entre ele e Deus, mostrando que Jó não era de modo algum páreo para Deus. Não só Jó, como qualquer ser humano, ninguém é páreo para Deus. O Senhor o desafia, no versículo 6 e 7 do capítulo 40, a competir consigo, se ousar, na questão de justiça. No versículo 8 do poder, no versículo 9 da majestade, no versículo 10 e do domínio sobre a soberba, do versículo 11 ao 14, e dá um exemplo do seu poder em um determinado animal chamado aqui de Belmonte, versículo 15 ao 24. A descrição aqui apresentada do Leviatã, um peixe muito grande, forte e terrível, um animal marinho, tem o objetivo de convencer a Jó ainda mais da sua própria impotência e da onipotência de Deus, para que Jó possa ser humilhado pela sua loucura de se fazer tão ousado para com o Senhor. Então Deus mostra o grande poder desses dois animais, um grande peixe, né? E o hipopótamo, que é o outro animal poderoso em força. Se Jó não conseguia dominar esse grande animal e nem o grande peixe, como poderia ele questionar a Deus? Para convencer Jó da sua própria fraqueza, ele é aqui desafiado a dominar e amansar esse Leviatã se puder, e se fazer seu senhor. Visto que ele não pode fazer isso, deve reconhecer que é totalmente incapaz de permanecer na presença do grande Deus. Porque Deus é então soberano em poder e majestade. Conclusão. Nesse estudo mostramos que Deus se revelou a Jó de uma forma maravilhosa. O que Jó tanto desejava finalmente aconteceu. O encontro com Deus. Este se revelou a Jó, não para recriminá-lo, mas para revelar-lhe quão imperfeito ele era e quanto conhecia pouco acerca da majestade divina. O Criador mostrou a Jó que, apesar de seu silêncio, ele sempre esteve presente no controle de todos os acontecimentos, cabendo, portanto, ao homem louvá-lo em toda e qualquer situação. Amém? Que Deus possa abençoá-lo, juntamente com a sua casa, seu lar e a sua família. Nossa próxima aula, quando Deus restaura o justo, ou seja, quando Deus restaura o estado de Jó. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu volto a convidar você a se inscrever. Nos ajude, compartilhe esse vídeo, escreva, deixe um comentário, toque o sininho, né? Dê o link, compartilhe com seus amigos, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Amém?